Aprendemos sobre isso. Sobre aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho. Quem são esses? Aqueles que em povos remotos, em épocas remotas, nunca tiveram acesso ao Evangelho. Já falamos sobre isso a semana passada. E por último, nós terminamos aqui com a igreja vai julgar. Então nós falamos aqui que a igreja estará presente no juízo final. Que nós trouxemos aqui Paulo falando assim: ó, vocês não sabem que vocês hão de julgar os anjos. Amém? Glória a Deus. E vocês vão estar julgando lá no juízo final. Então Paulo trouxe esse ensinamento para nós ali em 1 Coríntios capítulo 6, 2 e 3. E nós trouxemos então esse ensinamento para a igreja. Amém? Quando eu preparava hoje meu esboço para hoje à noite, a gente prepara e depois durante o dia a gente recebe. Eu estava ali em pé ali e graças a Deus o Senhor me fez lembrar de algo que eu não coloquei, mas que eu vou ler com vocês aqui. Está lá no livro de 1 Coríntios. O Ricardo pode passar para a próxima tela, tá? Mas antes de nós entrarmos nisso aqui, eu preciso ler com vocês 1 Coríntios capítulo de número 15. Nós vamos ler alguns versículos, não dá para ler todos. Então vamos pegar do 22 até o 26. 1 Coríntios, né? Capítulo 15, 22 ao 26. Amém? Esse eu não coloquei aqui no meu esboço, mas você pode aproveitar e anotar aí. Você que traz caneta, que veio anotar. Eu falei para vocês que o milênio foi o reinado de Cristo aqui na terra. Amém? Não há dúvida quanto a isso. Tá? Cristo reinando como um rei e nós auxiliando. Nós estamos ali reinando com Cristo. A igreja reina com Cristo. Glória a Deus. Mas olha o que acontece depois do juízo final. Depois do juízo final vai acontecer algo muito importante que muito pouco é falado nos púlpitos. Vamos lá. Diz assim, vamos lá, meu assistente aqui, né, o locutor, Kennedy, estará lendo comigo aqui, tá? Vamos lá. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Amém? Glória a Deus. Não sei se você prestou atenção no que nós lemos. Glória a Deus. Então, versículo 22, nós vamos passando aqui rapidinho. Versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Adão, através do pecado, trouxe a morte a todos os homens. Não foi o pecado que passou a todos os homens. A Bíblia fala assim: e a morte passou a todos os homens. O que passou de um para outro foi a morte. O pecado está no mundo. O pecado está no mundo. Não é que o pecado passou a todos os homens. O que passou foi a morte. A morte é o resultado do pecado. Então o pecado está no mundo. Amém? Porém, Cristo é aquele que nos dá vida. Assim nós morremos em Adão, mas em Cristo nós temos vida eterna. Amém? Versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, que foi a primícia dos que dormem, né? Depois, aqueles que ressuscitaram com Cristo no arrebatamento da igreja, tá? Depois, aqueles que não negaram a Cristo lá nos 7 anos de tribulação, e aqueles que aceitaram o reinado de Cristo durante o milênio, tá? Na sua vinda. É todo esse período aí. Aí, olha só que versículo interessante esse próximo, 24. Anote aí que você não pode esquecer esse versículo. Muito pouco a gente prega sobre isso. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai,
e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Amém? Então, Cristo, no juízo, ele julgará todos os povos por uma ordem. Amém? Depois, ele julgará Satanás, o julgará no lago de fogo e julgará a morte por último. Nós lemos no 26 que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Jesus entregará, assim que o Senhor derrotar a morte, jogar no lago de fogo. Amém? Então, esse reino que ele reinou com a igreja, ele vai chegar para o Pai e falar: Pai, eu cumpri aquilo para que vim ao mundo. Derramei meu sangue e todo esse povo foi salvo e fizeram parte do meu reino. Agora, Pai, eu quero te entregar esse reino nas tuas mãos. Então Jesus entrega ao Pai o reino. Então todos nós seremos entregues a Deus o Pai. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu creio que nesse instante lá na eternidade, novamente será falado assim: está consumada. Aleluia. A obra que eu vim fazer. E o Senhor Jesus então entregará a igreja, aleluia, todo ao Pai. O Senhor passará ao Pai. Amém? Glória a Deus. Então vamos colocar na ordem aqui. Jesus buscou a igreja ficou com o Senhor 7 anos. Durante os 7 anos que a igreja estava com o Senhor, o mundo passou por 7 anos de tribulação. Jesus volta com a igreja. Jesus destrói o anticristo, derrota o anticristo, melhor falando, e o falso profeta, joga-os no lago de fogo. O Senhor destrói os inimigos do povo do Senhor, e começa então o reinado de 1000 anos, que ele está reinando com a igreja e com aqueles que nós já narramos aqui. Terminou os 1000 anos, Satanás é solto, sairá a enganar as nações, elas se levantarão contra Israel, cercarão tanto Israel, como elas adentrarão e cercarão a cidade santa de Jerusalém. Mas o próprio Deus, Jesus, aleluia, glória a Deus, a Bíblia diz assim, que descerá fogo de Deus e consumirá todo esse povo. Nós lemos aqui outro dia, aleluia, que estando eles em pé, os olhos apodrecerão nas suas órbitas. Será algo muito terrível. Então, assim que o Senhor derrotar esse inimigo, aleluia, começará o juízo final. Começou o juízo final quando o último ser tiver sido julgado e a morte tiver sido jogada lá no lago de fogo. O Senhor falará, Jesus chegará diante do Pai e entregará o reino para ele. Pai, eis aqui o reino. Amém? Tá? Então isso é muito importante vocês lerem isso aí e guardarem com vocês. Jesus entregou o reino ao Pai e agora começa um processo novo. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Não tem mais nenhum outro passo. Então, o que vai acontecer? Essa terra passará por um processo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Amém? Está lá em Apocalipse, capítulo 21 e versículo 1. Vamos lá. Isso depois do Senhor ter entregue o reino ao Pai. Por isso que Paulo fala assim, ó. Então virá o fim quando Jesus entregar o reino ao Pai. Amém? Temos dúvidas aí? Temos dúvida? Não? Amém. Pode falar, irmã Dídima. Glória a Deus. Aleluia. Ô pastor, essas pessoas que vão cercar a cidade santa, aí elas serão destruídas. Aí acabou para elas ou elas... Não, acabou para elas e aí iniciaremos o juízo final. Tá, mas aí elas já estão condenadas. Já estão condenadas. Não, elas vão passar ainda por um julgamento. Todo morto passará por um julgamento.
todas essas pessoas. Não haverá ninguém que ficará sem passar por um julgamento. Porque elas vão para o inferno, mas elas vão para lá sabendo por que elas foram para o inferno. É aquilo que nós falamos aqui, quando Jesus diz assim que lá no inferno o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre, então é isso. A consciência deles vai estar toda hora acusando, toda hora acusando. Isso por toda a eternidade. Você está aqui sofrendo porque você fez isso. Você está aqui sofrendo porque você fez isso. Você está aqui sofrendo porque você fez isso. Isso durante toda a eternidade. O fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Amém? Glória a Deus. Amém? Pode ler. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Amém? Então o que acontece? Essa terra passará por um processo. E João, ele vê um novo céu e uma nova terra. Amém? Esse tema é um tema muito polêmico, porque poucas são as referências. E nós temos duas classes teológicas aí. Aliás, nós temos três, mas a terceira eu nem considero, tá? A terceira seria os teólogos que defendem que esse novo céu e essa nova terra é espiritual. E na realidade, quando ele fala assim que o mar já não existe, é o mar das nações, as pessoas, os ímpios, tá? Essa aí eu descarto totalmente essa tese, porque eu creio que quando João viu mesmo, foi literal. Ele viu um novo céu e uma nova terra, tá? Não foi espiritual, não foi figurado, foi real. Amém? Glória a Deus. Podemos ir lá para o PowerPoint? Pode pôr lá? Então, tirando esse terceiro pensamento de teólogos, ficam dois. Quais são os dois? Primeiro, os que creem na aniquilação, e depois os que creem na renovação. O que é aniquilação? Aniquilação é a destruição total de todo o universo. Por que eu não falo novos céus e nova terra? É o céu atmosférico, aqui, o céu das estrelas, tá? Então é todo o universo. Então há uma grande corrente teológica, muito, mas muito mesmo, e muito forte, que crê na aniquilação, que crê como a Bíblia está dizendo aqui, ó, e vi o que? Novo céu e nova terra. Ou seja, já aí lá nós vemos que agora o mar já não existe mais, tá? Então o que acontece? Os que acreditam na aniquilação creem que tudo passará. O Senhor destrói tudo, apaga como se fosse uma fumaça. Nós vamos ler o versículo assim, tá? E que o Senhor criará novamente uma terra e um universo novo. Esses são os que creem na aniquilação. Então, olha lá, o universo atual completamente destruído e criado tudo novo, o que para Deus é totalmente possível. Porque quando o Senhor criou a terra, a Bíblia diz, tá? Ele criou, a palavra lá no hebraico chama-se bará, significa criou do nada. Não tinha nada, ele pegou o nada e ele fez isso tudo. Amém? Esse é o Deus poderoso, é o Deus que você serve. Ele tem poder de trazer à existência as coisas que não são. Aleluia. Ele abre porta onde não tem porta. Amém? Ele faz, aleluia, a transformação, ele faz o milagre. O Senhor pode, aleluia, fazer tudo. Todo o poder está na mão do nosso Deus. Amém? Lógico, esses dois pensamentos não vão influenciar nada na minha salvação nem na sua. Você tenha toda a liberdade de crer nesse primeiro. Amém? Glória a Deus. O segundo é a renovação. O que eles creem? Que o universo atual não será destruído, mas renovado.
Eu confesso a vocês que eu fiquei muito em dúvida quando eu li os dois. E eu fui procurar. E é muito difícil mesmo. Então, como o Novo Testamento foi escrito em grego, aí nós vamos para o original, tá? Quando diz assim, nova terra, tá? O termo grego aí que é usado, eu fui ver na minha Bíblia, onde eu tenho uma Bíblia que tem a tradução em grego, e está escrito lá, kainos. O novo é kainos. O que é o kainos? É algo novo em qualidade. É o que Jesus fez comigo e com você. Amém? O Senhor pegou aquilo que não prestava e tornou um servo do Senhor. Aleluia. Tornou um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. O Senhor pegou a nossa natureza velha e Ele usou o que? O kainos. Ele pegou e nos transformou. Ele não pegou assim a pastora Elisa, falou, essa Elisa aqui, vou destruir ela, vou criar uma Elisa nova. Não, não fez isso. Ele pegou a Elisa e transformou a Elisa em uma nova Elisa. Amém? Isso fez comigo e fez com você. Amém? O Senhor pega e cria algo novo que não existe ainda. Então seria Enos. Então, olhando por esse pensamento, eu fico com a segunda, da renovação. Embora eu sempre crie na doutrina da aniquilação. Tá? Mas isso não vai influenciar no que eu penso nem no que você pensa, na nossa salvação. Porque nós só vamos saber mesmo o que está certinho quando nós estivermos lá. Quando nós estivermos lá, a igreja salva, você está redimido, você está lá na plateia, só sentado, né? Espiritualmente, vamos falar assim, espiritualmente comendo uma pipoquinha, né? E vendo o acontecimento. Amém? Agora você não está mais sujeito a nada. Você está salvo no Senhor. Você já foi redimido. Você já teve o seu corpo transformado. Aleluia. Você já foi inocentado pelo Senhor. Foi lavado, foi redimido. Aleluia. Glória a Deus. Hoje está debaixo de uma maldição. O pecado continua reinando. Satanás continua rodeando a terra. A morte continua tragando. Mas quando o pecado for, aí sim, aniquilado, não haverá mais pecado. Satanás com seus demônios julgados no lago de fogo e nunca mais de lá sairão. E a morte sendo derrotada para nunca mais ceifar vida nenhuma. Aleluia, o Senhor vem com um fogo e não tem agora, mas eles não têm mais impacto sobre essa humanidade. Então, como essa humanidade está amaldiçoada, é necessário que ela passe pelo fogo. Amém? É necessário que ela passe pelo fogo. Pode pôr no 11, vamos lá? Havendo de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Ele está falando aqui de nós continuarmos na nossa vida piedosa, na nossa vida de comunhão. Amém? É aquilo lá que aqui não fala, mas que é uma vida aonde o fruto do Espírito está reinando. Tá? Nós somos, aleluia, o Senhor espera de nós que nós sejamos diferentes. Que você seja uma pessoa amável, que você seja uma pessoa que você exercita o amor, a alegria, a piedade. Amém? Glória a Deus. Pode perguntar. Ô pastor, onde a gente vai estar quando esse fogo passar aqui? A igreja não sofrerá mais dano nenhum, porque a igreja, ela já estará com o Senhor reservada. Amém? Glória a Deus. Ela não estará aqui na terra. A igreja não estará. Os salvos também não terão. O Senhor tirará os de cena para que o Senhor possa tratar com o mundo. O que é o mundo, então? O mundo é o mundo físico. Não terá mais pessoas. As pessoas ou estão no lago de fogo ou estão com o Senhor salvo. Só tem dois tipos de pessoa. Não tem mais um terceiro tipo. Não tem os neutros. Não tem mais, esqueceu lá alguém lá. Não esqueceu ninguém. Tá? Então, esse mundo vai estar sem o ser humano, e aí ele passará pelo fogo. Tá? Então, não é um fogo sobre os seres humanos. Tá bom? E aí, o 12.
aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Pode passar para o 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o quê? Novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Deus tem uma terra planejada para nós. Às vezes, essa ideia que foi lá da metade da nossa era, mais ou menos da Idade Média, em que as pessoas, todas estariam ali, né, voando nas nuvens, naquela vida monótona, tocando harpa. Não existe isso, querido. Jesus nos chamou para uma nova vida. Nós teremos uma nova vida. Amém? Nós teremos uma nova vida. Não vai ser aquele negócio monótono. Imagina você passar a eternidade inteira lá com um anjinho tocando harpa no seu ouvido. Você não ia aguentar. Tá? Mas não, é uma vida dinâmica. É nós vivendo dia a dia. Sabe aquele dia que um dia maravilhoso, você vai deitar assim e fala assim, nossa, que dia maravilhoso. Lá nós não vamos deitar, porque ele não termina nunca. Amém? Glórias a Deus. Nós aguardamos esses céus. Vamos lá para o quadro lá, Ricardo. Vamos ler também o que a Bíblia diz em Mateus 24 e 35. Isso aí agora é Jesus falando. Vamos lá. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então Jesus também, ele fala que os céus e a terra passarão. Certo? Então, ele fala, a palavra dele permanece para sempre. Mas a terra não passa. Aliás, a palavra não passa, mas a terra passa. Tá? Certo? O céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Isso é Jesus falando. Amém? Vamos lá. Mais um. Próximo versículo aí, Ricardo. Não, volta lá para o quadro lá. Vamos lá. Agora vamos ver o que a Bíblia nos diz. A Mateus 5:18 também. Vamos ver o que a Bíblia diz em Mateus 5:18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Então, o Senhor, falando aqui da lei, mas ele está dizendo assim, até que o céu e a terra passem. Então, nós temos essa confirmação que passará, certo? Amém, queridos? Então, nós teremos isso aí. Vamos ver também lá em Isaías capítulo 65 e versículo 17. O que a Bíblia nos fala a respeito disso aí? Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Essa é uma das grandes dúvidas do povo. Mas eu não vou lembrar, você não vai lembrar de nada que era ruim. Tá? Você não vai lembrar de nada que era ruim. Você, aleluia, recorda das pessoas. Mas essa terra, por mais belo que seja, por mais que nós tenhamos aí paisagens maravilhosas, não chegará ao pé daquilo que está reservado para nós. Amém? Né? Eu não vou falar aqui o nome, né, do refrigerante, mas é o refrigerante B, está na mesa, e quando chega o refrigerante A, o que acontece com o refrigerante B? Ninguém quer. Tá? Eu não vou falar aqui porque nós estamos sendo filmados e eu não vou dar ibope para ninguém. Certo? Tá? Mas é verdade, vocês sabem disso. Tá? Então está lá com o refrigerante lá, só tem ele, é ele mesmo. Vamos que vamos. Mas se chegar o outro refrigerante A, meu amigo, ninguém quer saber. Vai perder o gás, porque ninguém quer saber. Tá? Assim, a gente brinca assim, mas assim será na vida eterna. O que nós vamos ter, isso aqui, por mais belo que seja, não chega ao pé daquilo que está reservado para nós na eternidade. Amém? É algo muito, mas muito, muito, muito superior. Hoje nós perdemos a rainha da Inglaterra. Né? Todo mundo viu aí durante o dia. Eu fiquei imaginando o luxo que aquela mulher vivia. O luxo. Tudo luxuoso. E com certeza serão gastos milhões e milhões no enterro dela.
Muito ouro, muita pompa, muita circunstância, muito médico, nutricionista, e estilista, e tem tudo. Ela teve o melhor tratamento que um ser humano pode ter, durante 70 anos. Mas não chega ao pé daquilo que está reservado para mim e para você. Amém? Glórias a Deus. O Senhor fala assim: vocês são reinos e sacerdotes, e reinarão com o Senhor para todo o sempre. Amém? Então não chega ao pé, não vai chegar ao pé. Amém? Vamos lá para mais um versículo em Isaías. Vamos lá, pode voltar lá. Isaías agora é 51:6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Amém? Então os céus desaparecerão como o quê? Como fumaça. Faz a fumaça, enquanto ela está ali, a gente está vendo, né? Daqui a pouco ela some. E a gente não acha mais a fumaça. Não tem como você recuperar mais a fumaça. Não tem mais como você recuperar. Por quê? Porque ela some. Assim será os céus. Assim será a terra. Amém? Aí o Senhor pegará aquela matéria e agora o Senhor vai trazer tudo novo. O Senhor fará tudo novo. Amém? Glória a Deus. Para por quem lá? Por os salvos no Senhor. E é interessante, queridos, que nesse mundo novo que o Senhor formará, aleluia, lá no capítulo, no capítulo, acho que é 2 de Gênesis, nós vemos, vamos lá para Gênesis 2, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Capítulo 2, vamos lá. Vou meu óculos aqui. Glória a Deus, aleluia. Eu queria que vocês me ajudarem aqui, o pastor André, aquele versículo que fala que o Senhor visitava Adão todo dia. O Senhor vinha no cair da tarde. Se alguém achar, pode ler para mim aí, por favor. Aleluia, glória a Deus. Se achar, pode... 3 e 8, então vamos lá. Pode ler para mim aí. Gênesis 3 e 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, que soprava a brisa do dia, e esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Amém? Glória a Deus. Tem um outro versículo anterior a isso aí, que diz que o Senhor descia para falar com Adão. Então, quando Deus criou o planeta Terra, e o Senhor criou, a Bíblia diz assim que o Senhor criou e viu que era bom, era tudo perfeito. E um dos prazeres do Senhor era descer na terra e vir falar com o homem. Era o prazer do Senhor. Então a Bíblia diz assim que todo dia, no cair da tarde, o Senhor descia para conversar com o homem. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele quer, aleluia, tabernacular conosco. Ele quer morar conosco. É por isso que quando Isaías tem uma visão a respeito de Jesus, diz assim, e o seu nome será o quê? Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A vontade de Deus não é que você vá até Ele. A vontade de Deus é que Ele venha até você. Amém? Hoje, lógico, nós vamos a Deus através de Jesus Cristo. Mas a vontade de Deus mesmo é Ele habitar no nosso meio. Amém?
Glória a Deus. Então o Senhor, quando Ele transformar esse mundo, Ele virá para habitar no nosso meio. Você crê assim? Amém? Então vamos ler lá um versículo que fala sobre isso aqui. Vamos lá. Apocalipse capítulo 21. Deixa eu achar aqui também. Glória a Deus. Aleluia. Pode ler versículo 21, capítulo 21, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade e a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e serão o seu Deus. E será o seu Deus. Amém? Glória a Deus. Então, qual é a vontade de Deus? Habitar conosco, tá? E ouvi uma voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles o quê? Habitará. Eles, os homens salvos, todos serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Amém? E será o seu Deus. Glória a Deus. Estão me ouvindo? Então? É que eu estou sem retorno aqui agora, achei que eu estava sem. Amém? Então, essa é a vontade de Deus. Mas como que Deus pode habitar conosco? Somente quando não há o pecado. Amém? É por isso que Jesus diz assim, que se você amá-lo, você recebê-lo como seu Salvador, tá? Ele e o Pai virão para você e farão morada em você. Porque quando o Espírito Santo vem no coração do homem, o Espírito Santo limpa. E aí o Pai vem morar no teu coração. Quando esse mundo não tiver mais domínio do pecado, quando o pecado não estiver mais no mundo, o mundo foi transformado. O Senhor pegou o mundo e criou tudo novo. Tudo novo. Amém? Tudo novo. Aí agora, o Senhor, então, Ele pode descer para habitar conosco aqui na terra. Amém? Glória a Deus. O Senhor, Ele descerá para habitar entre nós. Hoje, as pessoas não têm acesso a Deus. Ninguém tem acesso a Deus. Mas o Senhor, a igreja, terá acesso ao Senhor. Porque o próprio Deus habitará entre nós. Amém, queridos? Glórias a Deus. Imagina só que privilégio, você na presença do Senhor. Aleluia, desfrutando daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Glórias a Deus. Eu vi um comentário falando a respeito dos anjos, mas onde é que vai estar os anjos aí? Os anjos estarão servindo a igreja do Senhor. Porque a Bíblia diz assim que eles são mensageiros para servir, aleluia, em favor dos fiéis. Glórias a Deus, aleluia. Então o que acontecerá? Nós vamos falar sobre isso a semana que vem. Hoje vai ser mais rápido aqui a nossa ministração. Aleluia. Agora a terra está renovada. Aleluia. Está renovada. Então é como o Éden. O que tinha no Éden? Tinha frutas, tinha animais, tinha plantas. Eu não sei, Deus não revela para nós o que terá na nova terra. Mas o Senhor sabe, aleluia, que para que se cumpra o que o Senhor disse em João capítulo 14, na casa do meu Pai há muitas moradas, nós teremos que morar. Amém? E aí é o seguinte, nós estamos aqui na terra. E aí desce a morada para nós, a nova Jerusalém. João diz assim que viu ela como uma noiva, ela vem no esplendor de uma noiva, e ela desce do céu,
e ela repousa sobre a terra. Aleluia. Para que você tenha aonde morar. Pastor, mas essa cidade, será que quanto é? 1 quilômetro de comprimento? Glória a Deus. Nós vamos falar também a semana que vem, mas vamos lá. Vamos só dar um spoiler aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode colocar o próximo aí, exatamente. Vamos lá. Apocalipse 21:16. Vamos lá. Pode ler para mim. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Amém. Na outra linguagem, na linguagem dos dias de hoje, pode colocar lá no quadro. Glórias a Deus. 12.000 estádios. O que são 12.000 estádios? 2.414 quilômetros de largura, de comprimento, porque ela é quadrada, ela não é retangular, e de altura. Então é algo assim que nós não conseguimos imaginar. Nós não temos na nossa capacidade, nas nossas faculdades mentais, conseguir, aleluia, imaginar. Paulo disse assim que é coisa que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu. São aquilo que Deus preparou para nós. Tá? Mas para que vocês tenham uma noção do comprimento dessa cidade, ou na sua largura, é mais ou menos como daqui até a Bahia. Eu não sei assim a cidade ao certo que daria 2.400 quilômetros, mas daqui até a Bahia. Você imagina só, você vai daqui em Guarulhos, 70 quilômetros, se você for a pé, vai fazer isso aí, você vai andar. Imagina uma cidade que você tem a largura e o comprimento dela, mais ou menos daqui até o estado da Bahia, de tamanho. É muito grande, tá? É para bilhões e bilhões de pessoas. Amém? É para bilhões e bilhões de pessoas. E ela está reservada para nós. Aleluia. Você tem um local lá que o Senhor reservou para você. E quero dizer uma coisa, ainda tem lugar lá ainda. Tem lugar aí para o seu parente, tem lugar aí para o seu vizinho, tem lugar para o seu amigo. Aleluia, na casa do Pai tem muitas moradas. Aleluia, tem lugar. A parábola diz assim, Senhor, fizemos como tu mandaste e ainda há lugar. Tem lugar para todos. Glórias a Deus. Então é muito grande, querido. Aleluia. E sobre essa cidade nós vamos falar semana que vem. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Grupo de louvor, vamos lá? Glória a Deus. Vamos cantar um hino.